Volume 706 do Histórico. Todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935, e tudo que o pensamento fez e a imaginação estão a caminho da falência. Assim a natureza, todos somos corpos de ruínas feitos pela natureza, que por si mesmo se destrói. Ninguém quer ser mais assim como é. Todos são corpos de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E ninguém quer ser mais assim como é. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. Da de animal racional para a vida de animal irracional. Mas antes disso vão correr toda a hierarquia do astral térreo. Depois é que passarão para bicho do chão. Depois de correr toda a hierarquia do astral térreo com o garfão na mão para espetar os materialistas que pensam que a matéria tudo é e a matéria nada é. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E esse é o mundo verdadeiro. O verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, como seu corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Esse aqui é o verdadeiro Deus. É um raciocínio superior a todos os raciocínios. E a vida tem solução definida e definitiva, como aí está ela com provas e comprovações. Em 1935 terminou a fase do pensamento. Com o pensamento ninguém arranja mais nada. E ninguém sentiu as mudanças dessa fase por viver artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças dessas três energias. Porque antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e a energia magnética, e ia tudo muito bem para o desenvolvimento da imaginação e do pensamento. Agora, quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio. Porque existe um habitante do mundo racional materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu estado natural, que é o dono da vida. E depois dessa glândula desmaterializada, está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora para a categoria do animal irracional, porque a natureza é de transformação nessa deformação racional. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem, perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, como tem se dado com muitos pensadores. E o pensamento é uma energia de lapidação que foi feito para dar uma chuva de pau no pensador. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, aonde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, estudando a cultura racional para voltar para o seu verdadeiro estado natural. O estado natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a energia elétrica e a energia magnética está em liquidação. Por isso há esses desacertos todos no mundo. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento.
E agora estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, aonde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje, quem passou a se conhecer sabem quem são, sabem de onde são. Sabem o porquê que assim são, sabem de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. E sabem para onde iriam se não conhecessem a cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento. Hoje estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo e sua raça e saber como voltar para ele, através da cultura racional. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque está vendo que muitos estão sofrendo muito. Voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que vem a natureza agindo assim, porque a natureza está vendo que todos são corpos de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói. É por isso que aí está todo esse desajuste no mundo inteiro. Tudo por ter terminado a fase do pensamento, porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e por falta do alimento da natureza causou todos esses desajustes. E o mundo atravessa horas pretas por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de vida de matéria reunida que por si mesmo se destrói. E há milhões de milênios vem a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, porque são mortais, preparando a humanidade há milhões de milênios para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E aí está a fase do terceiro milênio, que é a fase onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Então vão estudar a cultura racional, porque passaram a se conhecer sabendo quem são, sabendo por que assim são, sabendo de onde vieram e sabendo para onde iriam se não fosse a cultura racional. Para desenvolver o raciocínio, tem que conhecer cultura racional. Para ser um corpo de energia de vida eterna no primeiro mundo, tem que estudar a cultura racional para desenvolver o seu raciocínio, para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque o estado natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional, com o corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E muitos estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que está no mundo racional. E o mundo está atravessando horas negras porque está passando por tudo isso sem saber o porquê. Está passando por essa situação angustiosa sem saber o porquê. Porque todos vivem angustiados. E se as coisas estão pretas no mundo, porque a inflação está aí, vigorando noite e dia, e por isso estão todos indo à falência. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. A fase do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Por ter terminado a fase do pensamento, todos os seus feitos estão a caminho da falência. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o que têm que fazer.
desenvolver o seu raciocínio e deixar de pensar. E com o tempo as pessoas vão ter que passar a fazer sopa de capim. O mundo passa por horas tristes, todos vivendo tristes de ver a situação do mundo como está. E já passamos por várias fases de monstros, já passamos por várias fases de selvagens, já passamos por várias fases da civilização. Agora estamos passando pela fase da racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, estudando a cultura racional para desenvolver o seu raciocínio, para desmaterializar o seu raciocínio, que está materializado no istmo no mesencéfalo, e que depois de desmaterializado, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Que o natural é no primeiro mundo um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E essa energia está materializada na glândula pineal, que é uma energia do mundo racional, está materializada na cabeça de todos, no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Quantas mudanças já existiu na natureza? Primeiro passaram pela fase de monstros, segunda passaram por várias fases de selvagens, terceiro, a fase da civilização. E agora a quarta, a fase da racionalização dos povos, que é a fase do terceiro milênio, a fase em que todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, estudando a cultura racional, para desmaterializar a glândula pineal, que está materializada na cabeça de todos, e depois de desmaterializar essa glândula, todos estão prontos para voltar para o seu verdadeiro estado natural. A fase do pensamento terminou, e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e por falta do alimento da natureza causou todo esse desequilíbrio. Todo esse desajuste na natureza, por ter terminado a sua fase, de muitos o pensamento já secou. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem o que tem que fazer. Desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, sendo desmaterializada pela cultura racional, para poder voltar para o seu verdadeiro estado natural. Para ver que não há efeito sem causa, todos os efeitos têm a sua causa. E a chuva castigando a humanidade para ver se todos reconhecem que estão fora do seu verdadeiro estado natural. O verdadeiro estado natural é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Essa é a fase do terceiro milênio, a fase do desencanto da humanidade, porque viviam encantados com a natureza, julgando os materialistas que a vida era essa mesma. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento, e todos os seus feitos estão a caminho da falência, a falência do pensamento. Agora estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, e por isso estão todos aí nessa classe de animal racional, por serem de classe racional. O tornado onde passa é um vento tão forte que derruba todas as casas. O tufão, quando passa, causa muitos prejuízos, arrasa tudo. E um furacão, pior ainda, quando passa, destrói tudo. E o mundo passando por esses trânsitos amargurados, porque ninguém se dá bem com o mal. E na cultura racional vão encontrar a verdadeira paz, vão encontrar o verdadeiro amor, vão encontrar a verdadeira fraternidade que não existe no mundo capitalista,
e vão encontrar a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. Na discórdia causam os atritos causam os conflitos. E vivem todos em conflitos consigo mesmo. Muitos chegam a ponto de se suicidar, porque não estão aguentando mais a vida como está, os suicídios são constantes. O mundo está passando pelas horas mais difíceis que existem em sua existência, porque estamos no domínio da inflação. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. A natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E tudo que o pensamento e a imaginação fez está a caminho da falência. Para ver que não há efeito sem causa, todos os feitos têm a sua causa. E todos têm que estudar a cultura racional noite e dia e noite, para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E todos nasceram do chão, são os vegetais com forma de bicho racional. Bichos sim, porque são carnívoros, todo bicho é carnívoro. Todos gostam de carne. O mundo está passando por horas pretas. Tudo por ter terminado a fase do pensamento, e todos os seus feitos e da imaginação estão a caminho da falência. Para ver que não há efeito sem causa, todos os feitos têm a sua causa. E o mundo passando por horas tristes, e os materialistas não se deram por conta. E quando nasceram do chão, demoraram muito para falar. Depois de milhões de milênios é que começaram a fazer as letras. Depois de milhões de milênios é que começaram a fazer as palavras. Nessa altura eram gagos, todos gaguejavam para falar. Passaram muitas eras gagos, porque naquele tempo eram atrasadões. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. E agora quem passou a se conhecer sabem o que tem que fazer. Desmaterializar na glândula pineal, sendo desmaterializada pela cultura racional, para poder voltar para o seu estado natural. E tudo que o pensamento e a imaginação fizeram estão a caminho da falência. Para ver que não há efeito sem causa, todos os feitos têm a sua causa. E o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. Então, para voltar para o primeiro mundo, é preciso que a pessoa se conheça. Depois que a pessoa se conhecer, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E todos nasceram do chão, são bichos em forma de animal racional, porque têm todos raciocínio, que está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de ser desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E antes de irem para o chão, vão correr toda a hierarquia do astral térreo. Vai ser Exu, porque todos são filhos do eixo da terra, e por isso botaram o nome de Exu. E ninguém tem espírito no corpo. Se tivesse espírito no corpo, ninguém mataria outro escondido, porque sabia que o espírito vinha denunciar quem matou e dizer aonde ele está. Se todos tivessem espírito no corpo, a nossa justiça tinha que ter lá os melhores médiuns para descobrir esses crimes misteriosos, para ver que viviam todos enganados com o espiritismo. Todos pensam que têm o que não têm, e existe o que não existe. E todos vão acabar comendo sopa de capim, do jeito que as coisas estão. Todos acabarão comendo sopa de capim mesmo, tudo por ter terminado a fase do pensamento. E todos os seus feitos estão a caminho da falência, todos vão acabar comendo sopa de capim, e o capim engorda.
Veja como o gado é gordo e passa só a capim. E todos nasceram do chão. São os vegetais com forma de animal racional, para ver como a coisa está dura no mundo inteiro. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. E todos os seus feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. É falência por todos os cantos do mundo, tudo por ter terminado a fase do pensamento. E aí está a falência do pensamento, porque terminou a sua fase em 1935. As coisas estão tão pretas no mundo que muitos vivem desanimados com a vida e acabam se suicidando. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. Todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Para ver que não há efeito sem causa, todo feito tem a sua causa. Tudo porque o pensamento terminou e causou todos esses desequilíbrios. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E a vida está ruim, em todas as partes do mundo a vida está ruim. Hoje, todos que passaram a se conhecer sabem o que têm que fazer. Desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, sendo desmaterializada pela cultura racional para poder voltar para o seu verdadeiro estado natural. Os efeitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da liquidação, porque terminou a fase do pensamento em 1935, e a natureza vem castigando a humanidade com enchentes por todos os lados, e há milhões de milênios que a natureza, por ver a situação de todos, com pena de todos, vem morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando-se a humanidade para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E agora estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E no raciocínio vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade que não existe no mundo dos materialistas, porque se existisse ninguém morreria de fome. Porque fraternidade é paz, amor e veneração ao próximo. Não desejar ao próximo aquilo que não queira para si. Porque amar o próximo como a si mesmo e fazer o bem sem olhar a quem. Isso é que é fraternidade verdadeira. Porque a fraternidade verdadeira, se existisse, ninguém morreria de fome. Tudo por ter terminado a fase do pensamento. Porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e tudo e todos estão a caminho da falência. Todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem de onde são, sabem o porquê que assim são, sabem de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão, e sabem para onde iriam se não conhecessem a cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. E o mundo passando por essa infinidade de doenças, a leucemia, o câncer, o AIDS, tudo são epidemias da natureza, porque todos estão fora do seu verdadeiro estado natural. Volume 707 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. E se transformarão para a vida do animal irracional. E antes de chegar à irracional, tem que passar por toda a hierarquia do astral térreo. Vão ser Exus, para espetar esses que pensam que a vida é essa mesmo. Esses materialistas, com um garfão na mão espetando os materialistas para eles deixarem de ser materialistas. E o mundo?
atravessando esses momentos negros, esses momentos de oscilações, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. No pensamento está a discórdia, uns discordando uns dos outros, e a discórdia causa os atritos causam em conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo. É por isso que as guerras não cessam, vivem todos em conflitos consigo mesmo. Nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E o mundo vem cheio dessas ruínas, essas terríveis, porque está aí a fase há milhões de milênios da racionalização, preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Preparando a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural há milhões de milênios. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos assim para voltar ao seu estado natural com pena da humanidade. Porque a natureza acha que a humanidade está sofrendo demais, a ponto de fazer sopa de capim. O mundo está no seu fim porque chegou ao ponto mais crítico de sua existência. Há milhões de milênios que vem a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para a humanidade voltar para o seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo e de sua raça, saber como voltar para ele. E por isso estamos aí materializados na glândula pineal, na cabeça de todos, que é istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora para a vida do animal irracional. Mas antes vão correr todo o curso do astral térreo, vão ser Exus, para que com o garfão na mão espete os materialistas, para que os materialistas acordem, para levar todos para o seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é no primeiro mundo, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E essa energia está aí materializada no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque o natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, porque todos são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E não precisa ser destruídos por essas epidemias da natureza, que é o câncer, o AIDS e a leucemia, que são epidemias naturais da natureza. É por isso que o pensamento não resolve essas doenças, porque são epidemias naturais da natureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito pela energia elétrica para dar uma chuva de pau nos pensadores. É por isso que o pensamento não foi feito para acertar. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem, perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Mas o raciocínio não deixa, porque sabe o que é que vai acontecer, porque o raciocínio é o dono da vida. E por isso está aí a glândula pineal materializada na cabeça de todos como máquina do raciocínio, que é o istmo do mesencéfalo. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para deixar de ser assim como eram, botando uma montoeira de livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio.
outros botando uma montoeira de livro debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. E todos querem voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, porque lá são corpos puros, limpos e perfeitos, energias. Hoje todos já passaram a se conhecer, quer se guiar pelo desenvolvimento do raciocínio, porque no raciocínio vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, amor de nós para vós e de vós para nós. E todos querem sair daqui para fora, não querem ser mais um conjunto de ruínas reunidas que possivelmente se destrói. Todos querem ir para o primeiro mundo, o mundo racional, porque lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. E há milhões de milênios que a natureza vem castigando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando-se a humanidade para, depois de bem preparados, voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão apelando para tudo. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e saber também como voltar com o desenvolvimento da glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo que todos têm dentro da cabeça. O mundo está passando por um estado de tristeza, porque terminou a fase do pensamento, todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, porque sabem que o pensamento e a imaginação estão indo a caminho da liquidação. Todos sendo liquidados pelo pensamento e pela imaginação. Hoje todos que passaram a se conhecer só querem saber de raciocinar, de voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia, de vida eterna, com o seu mundo, progresso de pureza. O verdadeiro paraíso está na concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. A discórdia causa os atritos causam os conflitos e vivem todos em conflitos consigo mesmo. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando toda a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando-se a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, porque lá em cima são energias puras, limpas e perfeitas. Hoje todos já passaram a se conhecer, só desejam voltar a seu verdadeiro estado natural. É o desejo de todos ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza no mundo racional. Porque as energias lá em cima, no primeiro mundo, são puras, limpas e perfeitas. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria tanto desastre como existe, porque sabiam que iam perder a vida e deixavam de viajar, não aconteceria tanto desastre como tem acontecido. Tudo porque terminou a fase do pensamento e todos os seus feitos estão a caminho da liquidação. Ninguém quer morrer, todos querem é viver. Por muito ruim que esteja a vida, ninguém quer morrer. Todos querem é viver, nem sabendo que a vida é curta. Estão aí com uns aninhos de vida e acaba terminando a vida. Ninguém quer morrer, todos querem viver. Morrem cedo, aos 50 anos, aos 60 anos. Morrem porque são mortais e estão fora do seu verdadeiro estado natural. Porque o natural de todos é, no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna,
com seu progresso de pureza. E terminou a fase do pensamento e todos os pensadores perderam o direito de viver. E quando terminou a fase dos selvagens, todos os selvagens perderam o direito de viver. E a natureza arranjou uma epidemia que acabou com os selvagens. Hoje poucos selvagens têm. Tudo porque terminou a fase do pensamento e todos os seus feitos estão caminhando para a falência, todos perderam o direito de viver. E a natureza, milhões de milênios que vem morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando-se a humanidade para depois de bem preparados, depois de pronta, voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque a natureza não quer mais que todos sejam um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. A natureza quer todos no seu verdadeiro lugar, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Essa obra é um conhecimento do verdadeiro Deus, que é um raciocínio acima de todos os raciocínios, que é uma energia acima de todas as energias. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos para levar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém sabe o porquê que assim são, de onde vieram, para onde irão e como irão. Para onde irão? Irão para as classes inferiores. E a inflação cada vez maior. Tudo porque terminou a fase do pensamento e todos os seus feitos estão a caminho da falência. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem como fazer para voltar para o seu verdadeiro estado natural, desmaterializando a energia que está materializada no istmo do mesencéfalo e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E vai voltar o tempo das trocas, e todos têm que trabalhar se quiser sobreviver, trocando açúcar por feijão, fubá por milho. Vai chegar esse tempo das trocas. E antes de chegar essa época, vão fazer sopa de capim para se alimentar. Porque o gado vive bem gordo, só come capim. E o capim é um grande alimento, é um grande fortificante, tem muita proteína, tem muita vitamina. Hoje todos que passaram a se conhecer estão ansiosos para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando-se a humanidade para depois de bem preparados, voltar ao seu estado natural, porque ninguém quer viver nessa vida de matéria, e ninguém quer ser mais assim como é. E foram chamados a atenção várias vezes, mas não deram atenção. Abusaram da liberdade que tinham, e por abusar da liberdade que tinham e que chegaram aí como estão, deformados, cheios de defeitos, estão aí com essas doenças contagiosas por abusar da liberdade que tinham. E inventaram uma porção de coisas inventadas pelo pensamento e pela imaginação. Tudo isso está ainda a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento e da imaginação. Todos os feitos pelo pensamento estão a caminho da falência, coisas inventadas pelo povo. O verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios.
É uma energia superior a todas as energias. Esse aqui é o Deus verdadeiro. O mundo não está por conta de Deus. Está por conta da deformação e transformação racional, e por isso todos são mortais. No mundo racional não existe morte, porque são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Morte só existe aqui nessa deformação e transformação, porque somos um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Ninguém sabe o porquê que assim é, ninguém sabe o porquê que assim são. Estão sabendo de onde são agora. De onde são? São do mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Porque lá em cima são energias puras, limpas e perfeitas com seu progresso de pureza. Nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. Da vida de bicho racional para a vida irracional. E o bicho irracional é feroz, porque é feito pela energia magnética, então são feras bravias. Mas primeiro tem que correr todo o astral térreo com um garfão na mão, espetando esses materialistas para os materialistas. A vida é essa mesmo, nascer, sofrer e morrer. Tem que acordar os materialistas. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e todos têm que desenvolver a glândula pineal para voltar ao seu estado natural. Depois da glândula pineal desmaterializada, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, no primeiro mundo, o mundo racional. Volume 708 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida do animal irracional. E por que o irracional é bravio? Porque são feitos pela energia magnética, e a energia magnética é o mal puro, é o puro mal. É por isso que são feras bravias. Mas antes de viver para o chão, ser animal quadrúpede, tem que passar pelo astral térreo, ser um Exu, para espetar com o garfão na mão os materialistas, para acordar esses materialistas que pensam que a matéria tudo é e a vida é essa mesmo. Nascer, morrer e sofrer. A fase do pensamento terminou em 1935 e ninguém sentiu as mudanças dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças dessas três energias. Quem comandava a natureza era a energia elétrica e a energia magnética. Era o tempo em que tudo era muito barato, não havia corrupção. E agora quem está comandando a natureza é a energia da desmaterialização do raciocínio, que está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu estado natural, porque essa energia é do mundo racional. E o natural é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Porque a energia elétrica e a energia magnética, todos os feitos dela estão em liquidação. A liquidação do pensamento e da imaginação, porque terminou essa fase em 1935,
a fase do pensamento. E a humanidade é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Apesar que está aí as epidemias, a leucemia, o câncer, o AIDS, todas são epidemias natural da natureza, porque terminou a fase do pensamento e todos perderam o direito de viver. Então estão aí essas 3 epidemias para a destruição da humanidade. Está aí a fase do 3º milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, pelo desenvolvimento do raciocínio, tratando de desenvolver o raciocínio. A fase da racionalização dos povos está imperando. Todos voltarão para o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia e de vida eterna, com seu progresso de pureza. Porque aqui embaixo do chão a inflação está dominando tudo. Tudo porque terminou a fase do pensamento, todos os pensadores perderam o direito de viver. Todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. E a natureza não esperava passar por essa transição. Nasceram todos do chão, como está aí nos mapas, e passaram por várias mudanças naturais da natureza. Eram monstros, e na fase de monstros passaram para a fase de selvagens. Para a fase de selvagens, passaram para a fase da civilização. Da fase da civilização passaram para a fase da racionalização, que é todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão em liquidação, porque terminou a fase do pensamento em 1935, e os pensadores perderam o direito de viver. É por isso que está aí a maioria desses desajustes todos, estão passando pela era do fogo, pela era de salve-se quem puder e se puder. Todos são rendidos pelo fogo. Quem tem mais fogo é que vence as guerras. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar na glândula pineal, no istmo do mesencéfalo, que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é um corpo de energia e de vida eterna, com seu progresso de pureza. E o mundo está passando por horas tristes, todos muito tristes com a situação, porque tudo aumenta cada vez mais. Ninguém sabe aonde vão parar com tantos aumentos. A inflação dominando a humanidade, tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. Para ver que não há efeito sem causa. Todos os feitos têm a sua causa, porque todos os feitos da imaginação e do pensamento estão a caminho da falência. Porque terminou a fase do pensamento em 1935, e com o pensamento ninguém arranja mais nada, tem que raciocinar. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria tanto desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para dar uma chuva de pau nos pensadores. A energia elétrica. Estão apelando para tudo, botando os livros debaixo do colchão, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando os livros debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que está no mundo racional. Hoje terminou a fase do pensamento, e com o pensamento ninguém arranja mais nada. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o que devam fazer. Desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal. Depois de desmaterializar, a energia volta ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia e de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje quem passou a se conhecer não quer saber de pensar,
porque sabem que são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não precisa essas epidemias da natureza destruir, porque é um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói. Porque terminou a fase do pensamento em 1935, os pensadores perderam o direito de viver. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida de animal irracional. Mas antes de se transformar para a vida do animal irracional, vão correr toda essa hierarquia do astral térreo. Vão ser Exu com um garfão na mão para espetar esses materialistas, para acordar esses materialistas que estão pensando que a matéria tudo é. Primeiro tem que passar pelo astral térreo, depois é que vai passar para a quadrúpede do chão. Hoje todos que passaram a se conhecer estão sentindo que o mundo mudou de fase, por isso está existindo essas irregularidades todas. Com o pensamento ninguém resolve mais nada, somente com raciocínio. Com raciocínio vão acabar voltando para o seu estado natural, porque o raciocínio é o dono da vida. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o raciocínio não deixa, porque ele é o dono da vida. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Não sabia o porquê que assim era. Não sabiam de onde vieram e para onde vão, hoje estamos sabendo. Íamos passar para as classes inferiores, e antes de passar para as classes inferiores, íamos ser Exu, com um garfo na mão, espetando esses materialistas. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Mas temos que desmaterializar o raciocínio, que está aí materializado na cabeça de todos, na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E depois de desmaterializá-lo, é que ele está pronto para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade para a humanidade voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, para que a humanidade passe a se conhecer. Porque já sabem o que tem que fazer, desenvolver o seu raciocínio, está pronto para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, para o seu corpo de energia, de vida eterna, com seu progresso de pureza. Nesse conhecimento vão encontrar a verdadeira paz, vão encontrar o verdadeiro amor e a verdadeira fraternidade e a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E a discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo. Hoje todos já passaram a se conhecer, já sabem o que têm que fazer. Desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal. Sendo desmaterializada, pode voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E uma infinidade de terremotos em vários países, uma infinidade de vulcões, uma infinidade de tufões, uma infinidade de tufões e de tornados. Porque onde passa um tornado, dá logo uma enchente, porque tornado é de muita água. E no mundo inteiro está aí essa calamidade pública. Alguns lugares têm chovido demais, as secas em todos os lugares. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é onde todos vão conhecer o mundo de sua raça, porque é de sua raça saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional.
E a inflação está aí desastrosamente. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento e todos os seus feitos e desfeitos da imaginação estão a caminho da falência. Ninguém se atreve a fazer empréstimos. E a fase do pensamento terminou em 1935. Os pensadores perderam o direito de viver. É por isso que um pensador é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Preparando assim a humanidade para que ela possa sair desse sufoco, que é voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E por estarmos na era do fogo é que tudo é resolvido a poder de fogo. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento e da imaginação. Porque o fogo é que impera, porque quem tem mais fogo é que aí impera. E aí estamos passando pela fase de salve-se quem puder e se puder. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. Tudo porque os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. E a violência imperando sempre, porque o terrorismo é feito pela violência. Tudo porque terminou a fase do pensamento e todos os seus feitos estão a caminho da falência. E o mundo inteiro está cheio de violência. E o tufão, quando passa, causa muitos prejuízos, arrasa tudo. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão cansados de saber que hoje com o pensamento não se resolve nada. Tem que raciocinar. Nesses últimos tempos tem chovido demais em várias partes do mundo. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém está aguentando mais essa vida de matéria. Tudo porque terminou a fase do pensamento e todos os seus feitos e da imaginação estão a caminho da falência. A coisa no mundo inteiro está preta, tanto assim que hoje todos querem desmaterializar a glândula pineal, que está materializada no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, para que depois dela desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. A fase do pensamento terminou, e todos os seus feitos estão a caminho da falência, e todos os seus feitos e da imaginação estão a caminho da falência. Hoje estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização, em que todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque o pensamento e a imaginação está tudo em liquidação, a liquidação de tudo é de um modo geral. E todas as nações do mundo estão assim. Todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da liquidação. E terminou a fase do pensamento em 1935, e o pensador perdeu o direito de viver porque terminou a sua fase, como quando terminou a fase dos selvagens perderam o direito de viver. E a natureza, com essas epidemias da natureza, como aí está o AIDS, a leucemia, destruindo os pensadores. Volume 709 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar agora para a vida do animal irracional. E antes de passar por essa vida do chão, mas antes, tem que passar pelo astral térreo com garfão na mão e de chifre de rabo, espetando os materialistas que pensam que a vida é essa mesma. O mundo está passando por horas negras, por horas tristes. Todos vivem tristes e preocupados com a situação que estamos atravessando. O mundo está uma tristeza.
A tristeza tomou conta de todos, porque a vida está muito dura, tudo caro demais, sem ninguém poder comprar nada e condenados à morte. Nasce para sofrer e morre depois de muito sofrimento. Tudo por ter terminado a fase do pensamento aqui nesse mundo. Só se suicidam os fracos que não têm coragem de enfrentar a vida. É que se suicida, porque a vida está dura de viver. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para que a humanidade não fique aí mais nesse mundo, para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Porque a natureza não quer mais que todos sejam um conjunto de energia que por si mesmo se destrói. E aí está a fase da racionalização dos povos, que é a fase do terceiro milênio, que é para toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E para voltar ao mundo de sua raça, tem que estudar a cultura racional, para desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural. Essa energia, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E o corpo de matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E a natureza tem pena de todos serem assim, porque vivem desconhecidos de si mesmo, porque ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe para onde irá, vivem todos desconhecidos de si mesmos. E o raciocínio é o dono da vida. Por isso o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer a viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa o pensador. Mas o raciocínio avisa. Não deixa a pessoa fazer essa viagem. E todos estão sendo lapidados pelo pensamento, porque terminou a fase do pensamento em 1935, e todos vivendo desconhecidos de si mesmo, pensando que a vida fosse essa mesmo, nascer, sofrer e morrer. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Vão se transformar para a categoria de bicho irracional. Antes de serem bicho irracional, tem que correr toda a hierarquia do baixo espiritismo com um garfão na mão para espetar os materialistas. E por isso que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E se são feras bravias é porque são feitos pela energia magnética. E essas duas energias estão em liquidação. Por isso ninguém pode mais fazer um empréstimo, porque sabe que estão no caminho da falência. Tudo que o pensamento e a imaginação fez estão em liquidação. Terminou a fase do pensamento e todos os seus feitos estão a caminho da falência. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem quem são, sabem de onde vieram e para onde vão. Sabem para onde iriam se não conhecessem cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o que têm de fazer para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje está aí a definição da vida com base, com lógica, com provas e comprovações. Por que a natureza se transforma? Porque nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra porque a natureza é deformada. E muitos estão botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional.
E aí está a fase do terceiro milênio, aonde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça, o mundo racional, porque todo mundo é de raça racional. E aí estão deformados na cabeça de todos, na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, voltarão para o seu estado natural, depois que conhecer a cultura racional, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Há milhões de milênios que vem a natureza assim preparando o animal racional para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o que tem que fazer para desmaterializar a energia que está materializada na cabeça de todos. Depois de desmaterializar a energia, volta ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. O pensamento e a imaginação estão a caminho da liquidação, estão a caminho da falência, a falência do pensamento das duas energias, energia elétrica e energia magnética. Tudo porque terminou a fase do pensamento em 1935. Tudo que o pensamento fez está indo a caminho da falência, a falência do pensamento. E vem a natureza maltratando a humanidade para que todos peguem no livro O Universo em Desencanto, para desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para que volte ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, que com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E que essa energia está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E o mundo já passou por várias fases porque nasceram do chão. Passaram por várias fases de monstros, já passaram por várias fases de selvagens, já passaram por várias fases da civilização. E agora está passando pela última fase da matéria, que é a fase da racionalização, que é todos os povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional. Agora estamos na fase da racionalização dos povos, e existem muitos deuses, porque todos eles foram criados pelos seus habitantes, tudo criado pelo pensamento e a imaginação. Todos os seus feitos estão a caminho da falência, a falência do pensamento. Todos esses deuses foram criados pelo povo e várias bíblias diferentes. Tudo porque terminou a fase do pensamento em 1935, todos com bíblias diferentes. E o mundo tem passado por essas rebordosas todas, por essas mudanças de fase natural da natureza, porque tudo muda. Terminou a fase de selvagem. A natureza arranjou uma epidemia que terminou com todos os selvagens. Agora a natureza arranjou uma epidemia que é a leucemia, o câncer e o AIDS, para destruir os pensadores, porque todos perderam o direito de viver. Quando termina uma fase é assim. Todos perdem o direito de viver porque terminou a fase.
Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, o mundo já passou por horas tristes, por horas negras, então tudo que o pensamento fez está a caminho da falência. Hoje quem passou a se conhecer sabem quem são, sabem de onde veio e para onde vai, sabe o porquê que assim são, e sabem para onde iriam se não conhecessem a cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. O pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Mas o raciocínio avisa. Porque o raciocínio é o dono da vida. Por isso ele não deixa a pessoa fazer essa viagem. Agora estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Hoje estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí materializados na glândula pineal. Só depois de desmaterializar a glândula pineal é que poderão ir para o seu verdadeiro estado natural, ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, para a humanidade deixar essa deformação e transformação racional, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Preparando a humanidade para a humanidade voltar para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Todos nasceram do chão. São bichos do chão, têm forma de gente, mas são os vegetais como outro qualquer. E aí está a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas antes tem que estudar a cultura racional para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para levar a humanidade para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Porque a natureza não admite mais essa deformação racional. E há milhões de milênios que vêm preparando todos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E todos nasceram do chão como bicho racional. São vegetal como outro qualquer, porque nasceram do chão. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém está mais aguentando essa deformação racional e ser um corpo de matéria que por si mesmo se destrói e destruído por si mesmo. E a vida tem solução definida e definitiva, e aí estão as provas e as comprovações. Hoje todos que já passaram a se conhecer, a vontade é uma só. Voltar ao seu verdadeiro estado natural para deixar de ser um corpo de matéria que por si mesmo se destrói. Não é destruído por essas epidemias, é destruído por questões da natureza. Porque a natureza não quer mais que ninguém viva desconhecido de si mesmo. Então está levando todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios,
que é uma energia superior a todas as energias. A natureza não admite ser mais, assim como são, um conjunto de matéria reunida que por si mesmo se destrói. Porque a matéria é assim. É um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E não precisa ser destruído por essas 3 epidemias que estão aí. Por si mesmo se destrói, por serem um conjunto de matéria reunida que por si mesmo se destrói. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Preparando a humanidade para que a humanidade tenha a oportunidade de voltar ao seu verdadeiro estado natural. Volume 710 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora para a categoria de bicho irracional. E se são ferozes é porque são feitos pela energia magnética. A energia magnética é a energia pior que existe, é mal puro. E antes de se transformar em bichos, tem que correr toda a hierarquia do astral térreo. Antes de serem quadrúpedes, tem que correr toda a hierarquia do astral térreo com garfão na mão, espetando esses materialistas para que eles passem a raciocinar. Não sentiram a mudança dessas 3 energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças das energias. E quem governava a natureza era a energia elétrica e a energia magnética. Essa época era muito boa, porque não faltava nada, todos tinham de tudo, todos tinham fartura em casa. Agora quem está comandando a natureza é a energia da desmaterialização da glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo que está materializado em forma de raciocínio. É essa energia que está materializada. É do primeiro mundo. O primeiro mundo é um mundo que deu consequência a essa deformação. É o mundo racional, um mundo onde todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje estamos na fase do 3º milênio, que é a fase da racionalização dos povos, aonde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E há 8 milhões de anos que vem a natureza preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Preparando a humanidade porque está com pena de todos serem assim deformados, que não sabem quem são, não sabem o porquê que assim são. Não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão, não sabem para onde irão. E a natureza vem nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Isso há mais de 8 milhões de anos que a natureza vem preparando a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Porque a natureza não quer mais que todos sejam um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E por isso há milhões de anos que vem a natureza preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, para todos voltar para o seu verdadeiro estado natural. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, como muitos têm perdido, o pensamento não avisa. Mas agora o raciocínio não deixa a pessoa passar por uma decepção dessa, porque o raciocínio é o dono da vida. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento e todos os seus feitos estão a caminho da falência. Tudo isso para enfraquecer a humanidade, porque é um estado de reprodução muito alta.
Agora estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, aonde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Estamos na era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder, por isso tudo é feito a poder de fogo, porque estamos na era do fogo, por ter terminado a fase do pensamento e todos os seus feitos estão indo à falência. Agora quem passou a se conhecer sabe quem são, sabe o porquê que assim são, sabe de onde vieram e para onde vão, e sabe para onde iriam se não conhecessem cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Agora, tudo que o pensamento fez está a caminho da falência, a falência do pensamento e de todos os seus feitos. Os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, tudo que o pensamento fez. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, preparando-se a humanidade para, depois de bem preparados, voltar, levar todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque o natural de todos é, no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia, de vida eterna, com seu progresso de pureza. Isso há milhões de milênios que a natureza vem preparando toda a humanidade. E a inflação aí está imperando, ninguém tem coragem de fazer mais nada, porque terminou a fase do pensamento e todos os seus feitos estão a caminho da falência, tudo em liquidação, tudo que foi feito pelo pensamento está em liquidação. O mundo está passando por uma situação muito crítica. Várias nações devendo umas às outras, tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. Tudo porque o pensamento não foi feito para acertar. E a natureza quer ver se faz com que todos não sejam mais um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Porque muitos são destruídos por essas epidemias que aí estão destruindo a humanidade, o câncer, a leucemia e o AIDS. Por si mesma a pessoa se destrói. E o mundo passando por essas situações críticas. E por isso a coisa está preta no mundo inteiro com essas ruínas todas da natureza. E uma infinidade de vulcões em chamas, terremotos, isso nem se fala. Tufão, furacão, tornado, para ver se esses materialistas se desapegam da matéria. Todos são apegados à matéria, muitos são materialistas mesmo, porque pensam que a vida é essa mesma, nascer, sofrer e morrer. Pensa que a vida é essa mesmo. Porque todos que nascem nessa terra é um condenado à morte, e por isso todos são mortais. E agora quem está desenvolvendo seu raciocínio volta para o seu mundo de origem, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. Porque a natureza é de transformações, e vão se transformar para a categoria de bicho irracional. Antes de se transformar nessa categoria, vão passar pela fase do astral térreo, que é para espetar com um garfão na mão esses materialistas para não julgar que a vida é essa mesma. Hoje todos que passaram a se conhecer vivem com os livros nas mãos para não passar por tudo isso, por essas transformações naturais da natureza. Porque nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida de animal irracional. E antes de passar por essa vida, tem que passar pelo astral térreo. E se as feras são bravias, é porque são feitas pela energia magnética. E a violência está demais. Tudo porque terminou a fase do pensamento, todos os seus feitos estão a caminho da falência. Porque estamos atravessando a era do fogo,
e todos são dominados pelo fogo. Com muito fogo vence guerras, quem tem mais fogo é que vence guerra. Estão passando por uma fase de salve-se quem puder e se puder. Estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo e de sua raça saber como voltar para ele. Voltam sim, depois que desenvolveram o seu raciocínio, que é voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, preparando assim a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. A natureza não quer mais que todos sejam um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. A natureza está trabalhando para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza.